O silêncio da mansão parecia respirar quando a porta se fechou atrás dela. Não era apenas mais um emprego. Ela sentiu isso no primeiro passo que deu sobre o mármore frio. Alguns encontros mudam destinos, outros os incendiam. E aquele seria impossível de esquecer. Você tem 22, eu 37, disse ele com uma honestidade desconcertante, a voz baixa, quase cuidadosa. Não quero que isso seja um problema para você. Ela engoliu em seco, sentindo o coração bater rápido demais para alguém que sempre acreditou ter o controle da própria vida. O nome dela era Clara. Recém-formada, olhar curioso, uma delicadeza que parecia antiga para alguém tão jovem. Tinha aceitado o trabalho de babá por necessidade, mas também por intuição, algo a empurrar até ali, como se o universo estivesse conspirando em silêncio. Viúva há 3 anos, aquela casa ainda guardava ecos de risos que não voltariam. E no centro de tudo estava ele, Henrique, milionário, discreto, com um cansaço elegante nos olhos, uma dor que aprenderá a vestir como terno. Henrique não era do tipo que intimidava pela força, mas pela presença. Falava pouco, observava muito. Quando caminhava, parecia medir o mundo com passos firmes, como se tivesse aprendido cedo demais que tudo pode ser perdido. A filha, Sofia, era a única luz constante naquela casa, e foi por ela que Clara ficou. Nos primeiros dias, a rotina foi simples. Histórias antes de dormir, risadas tímidas na cozinha, tardes de dever de casa. Mas havia algo mais, algo que crescia nos detalhes. O jeito como Henrique parava para ouvi-la falar sobre livros. O cuidado quase imperceptível ao lhe oferecer café, perguntando se preferia com açúcar. O silêncio confortável que se formava quando os dois dividiam o mesmo espaço sem precisar dizer nada. Certa noite, enquanto Sofia dormia, Clara ficou na sala organizando alguns brinquedos. Henrique apareceu, apoiando-se no batente da porta, como se não quisesse interromper o momento que já estava acontecendo há dias. Você é diferente, ele disse, quase como uma constatação tardia. Clara sorriu, sem saber exatamente como responder. Diferente era uma palavra que a acompanhava desde sempre. Diferente por não se apressar. Diferente por acreditar no amor mesmo sem tê-lo vivido. Virgem não apenas de corpo, mas de histórias. E, pela primeira vez, isso não lhe pareceu um peso. Eu penso demais, ela acabou confessando. Às vezes, acho que isso me impede de viver. Henrique aproximou-se um passo. Apenas um. Mas o ar entre eles mudou. E o que você pensa agora? Perguntou. Clara respirou fundo. Pensava que ele não a olhava como uma menina. Pensava que, apesar da diferença de idade, havia algo estranhamente equilibrado entre eles. Pensava que nunca tinha sido vista daquela forma, com respeito, desejo contido e uma paciência que assustava. Eu penso, ela começou, a voz quase um sussurro, que algumas coisas não têm idade. Tem momento. O olhar de Henrique escureceu, não de perigo, mas de emoção. Ele virou o rosto por um instante, como se lutasse contra si mesmo. Clara, eu perdi muito, disse, e não posso brincar com o que sinto, nem com você. Ela se levantou devagar, ficando frente a frente com ele. Era mais baixo do que imaginara, mas isso não importava. O que importava era a eletricidade que percorria cada centímetro entre os dois. Eu não sou algo frágil que vai quebrar se sentir, respondeu. Eu só nunca senti antes. O relógio da sala marcou 00:30. Cada segundo parecia um aviso e uma promessa. Henrique levantou a mão, parando a poucos centímetros do rosto dela, como se pedisse permissão ao próprio ar. Foi então que Clara revelou, com o coração aberto e a coragem trêmula, aquilo que nunca dissera a ninguém, que sempre sonhara com um amor calmo, intenso, que não a apressasse, que a ensinasse sem ferir, que não queria alguém da sua idade apenas por convenção, que, ao olhar para ele, sentia algo que não sabia nomear, mas que reconhecia como verdadeiro. Henrique fechou os olhos por um breve instante. Quando os abriu, havia decisão e medo misturados, uma combinação perigosa e bela. Ele se aproximou mais um pouco, sentindo o perfume suave dela, percebendo quanto aquele momento poderia mudar tudo. A mão dele finalmente tocou o rosto de Clara, com uma delicadeza quase reverente, como se estivesse tocando algo sagrado.
E naquele exato instante, quando os lábios estavam prestes a se encontrar e a linha entre o certo e o inevitável começava a desaparecer, um som inesperado ecoou pelo corredor, fazendo Henrique congelar e Clara prender a respiração, enquanto ambos percebiam que nada, absolutamente nada, seria simples a partir dali. O som vinha do quarto de Sofia. Um murmúrio de sonho, talvez um chamado suave. Ainda assim, foi o suficiente para quebrar o feitiço. Henrique afastou a mão lentamente, como se o próprio gesto pudesse acordar não apenas a criança, mas tudo que ele vinha mantendo em silêncio havia anos. Clara sentiu o ar voltar aos pulmões, mas não como alívio. Era como se algo tivesse sido suspenso no tempo, pendurado entre o desejo e a responsabilidade. Ela não recuou, apenas ficou ali, olhando para ele, com uma calma inesperada para alguém que sentia o mundo girar por dentro. Henrique passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e caminhou até o corredor. Voltou alguns minutos depois, confirmando que Sofia continuava dormindo profundamente. Quando retornou à sala, algo havia mudado em sua postura. Não havia mais fuga, apenas contenção. Desculpa, ele disse, com um meio sorriso cansado. Às vezes esqueço que essa casa ainda tem vida. Eu gosto disso, respondeu Clara, de lembrar que tem. Eles se sentaram no sofá, deixando um espaço respeitoso entre os dois, embora a distância parecesse mais simbólica do que real. O relógio continuava a marcar o tempo, indiferente ao turbilhão que se formava em silêncio. Henrique contou sobre a esposa, não com dramatização, mas com verdade. Falou do amor que tiveram, da juventude compartilhada, da doença que chegou sem pedir licença. Clara ouviu sem interromper, sentindo que aquele relato não era um aviso, mas uma entrega. Quando ele terminou, os olhos estavam marejados, mas firmes. Eu achei que nunca mais iria sentir nada assim, confessou. Então você apareceu. Clara baixou o olhar, tocando as próprias mãos. Eu não quero ocupar um lugar que não é meu. Você não ocupa, respondeu ele imediatamente. Você cria um novo. Essas palavras ficaram suspensas entre eles, densas, cheias de possibilidades. Clara sentiu algo se abrir dentro de si, uma confiança que não vinha da razão, mas do instinto. Ela sempre fora cuidadosa, talvez demais. Sempre acreditara que o amor precisava ser merecido, planejado, seguro. E ali estava ele, inesperado, pedindo apenas presença. Os dias seguintes ganharam outra textura. Nada explícito mudou, mas tudo era diferente. Os olhares demoravam mais. As conversas se alongavam. Henrique passou a chegar mais cedo do trabalho. Clara escolhia vestidos simples, mas se a faziam sentir-se vista. Sofia, com a sensibilidade das crianças, percebeu antes de qualquer um. Você gosta do papai? Perguntou certa tarde, sem malícia, enquanto desenhava. Clara sorriu, surpresa. Eu gosto de cuidar dele. Sofia assentiu, satisfeita com a resposta que não precisava ser completa. Certa noite, a chuva caiu pesada, transformando a casa em um refúgio isolado. A luz acabou por alguns minutos, e os três se reuniram na sala, iluminados apenas por velas. Sofia adormeceu no sofá, e Clara foi cobri-la com um cuidado quase maternal. Quando voltou, encontrou Henrique observando-a com uma ternura que já não escondia. Você tem uma luz, ele disse, e ela não se apaga quando ninguém está olhando. Clara sentou-se ao lado dele, desta vez mais perto. O joelho dela tocou o dele, e nenhum dos dois se afastou. O silêncio era confortável, mas carregado. Eu tenho medo, ela admitiu. Não de você, de mim. Henrique virou-se para ela. Zokwe, istamten. De sentir demais, de não saber voltar. Ele pensou por um momento. Algumas coisas não têm volta, e talvez tudo bem. A mão dele encontrou a dela, dessa vez sem hesitação. Não houve choque, apenas um encaixe natural, como se aquele gesto estivesse atrasado. Clara sentiu o calor subir pelo braço, espalhando-se pelo peito. Era simples e intenso ao mesmo tempo. Henrique aproximou-se devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Ela não quis. Quando os lábios se tocaram, foi um beijo contido, respeitoso, quase tímido, mas carregado de promessa.
Clara sentiu o mundo se concentrar naquele ponto exato, como se tudo que fora antes tivesse servido apenas para prepará-la para aquele instante. Eles se afastaram devagar, respirando o mesmo ar, conscientes de que tinham cruzado uma linha invisível. Henrique encostou a testa na dela, os olhos fechados. Eu quero fazer isso direito, murmurou. Então não tenha pressa, respondeu ela. A partir dali, o tempo pareceu se reorganizar. Não havia urgência, apenas intensidade. Henrique passou a mostrar a Clara partes de sua vida que mantinha fechadas, o escritório com fotos antigas, o jardim que a esposa adorava, o piano que não tocava havia anos. Clara, por sua vez, falava de sonhos simples, de viagens imaginadas, de um futuro que nunca ousara desenhar com alguém ao lado. Uma noite, após colocar Sofia para dormir, eles ficaram na varanda, observando a lua refletida na piscina. O ar estava morno, carregado de algo que não precisava ser nomeado. Henrique aproximou-se por trás, sem tocá-la de imediato, respeitando o espaço. Clara sentiu a presença dele antes mesmo do contato. Posso? Ele perguntou, quase inaudível. Ela assentiu. Os braços dele a envolveram com suavidade, como se estivesse prendendo o corpo dela, não tomando posse. Clara recostou-se nele, sentindo-se segura de um jeito que nunca experimentara. Não era apenas desejo, era cuidado. Ela virou-se para ele, e os beijos voltaram, mais profundos, ainda assim contidos. As mãos exploravam com delicadeza, aprendendo limites, descobrindo reações. O coração de Clara batia acelerado, mas não havia medo. Apenas uma entrega consciente, escolhida. Henrique sussurrou o nome dela, como se fosse uma promessa. Clara fechou os olhos, sentindo-se inteira, presente, viva. O mundo lá fora parecia distante, irrelevante. Havia apenas aquele momento, aquela conexão que crescia sem pedir licença. E quando Henrique a conduziu lentamente para dentro, ainda de mãos dadas, com passos cuidadosos, como quem atravessa um terreno sagrado, Clara teve a certeza silenciosa de que estava exatamente onde deveria estar, mesmo sem saber até onde aquilo os levaria, mesmo sentindo que algo maior ainda estava por acontecer. Algo que começava a se desenhar no olhar dele enquanto a porta se fechava atrás deles e o silêncio da casa voltava a respirar, atento, cúmplice, aguardando o próximo movimento. O clique suave da porta soou mais alto do que deveria. Clara sentiu o peso simbólico daquele gesto, não como clausura, mas como escolha. Henrique permaneceu próximo, sem invadir, como se o simples fato de estarem ali exigisse reverência. A casa parecia escutar. Eles caminharam devagar até a sala menor, onde a luz era mais quente. Clara sentou-se no braço do sofá, os dedos entrelaçados, o olhar curioso e sereno. Henrique ficou em frente a ela por um instante, como se quisesse guardar aquela imagem para sempre, a juventude dela não como urgência, mas como presença. Eu não quero que você se sinta pressionada, disse ele, escolhendo cada palavra com cuidado. Nada aqui precisa acontecer antes de estar pronto. Clara sorriu, um sorriso que não pedia permissão. Eu sei, e é isso que me faz querer ficar. Ele sentou-se ao lado dela, desta vez sem distância. O contato foi natural, quase inevitável. As mãos se encontraram outra vez, e o mundo pareceu ajustar o ritmo ao deles. Clara sentiu a respiração de Henrique se acalmar, como se aquele simples gesto tivesse reorganizado algo antigo dentro dele. Ela começou a falar de si, da infância em uma cidade pequena, das tardes em bibliotecas, do medo de errar por querer acertar demais. Contou como sempre fora observadora, como aprenderá a esperar. Henrique ouviu com uma atenção rara, sem interromper, como se cada detalhe fosse uma chave. Você não é tardia, ele disse quando ela terminou. Você é profunda. Essas palavras a tocaram de um jeito inesperado. Clara sentiu os olhos arderem, não de tristeza, mas de reconhecimento. Ela se inclinou um pouco mais para ele, apoiando a cabeça em seu ombro. Henrique envolveu-a com o braço, um gesto simples que parecia dizer mais do que discursos inteiros. A chuva voltou a cair, suave agora, marcando o tempo em gotas ritmadas. O mundo lá fora existia, mas ali dentro havia uma suspensão quase sagrada. Clara fechou os olhos, sentindo o coração bater em um compasso que não conhecia, mas aceitava. Henrique beijou-lhe o topo da cabeça, depois a têmpora, sem pressa.
Cada gesto era um acordo silencioso. Clara ergueu o rosto, encontrando os olhos dele, e ali havia algo novo, não apenas desejo, mas confiança. Eu quero aprender com você, ela disse, com uma franqueza desarmante. Não como alguém que ensina, mas como alguém que caminha junto. Henrique sorriu, um sorriso que misturava gratidão e surpresa. Então vamos devagar. Juntos. Eles se levantaram, ainda de mãos dadas, e caminharam até o corredor. A casa parecia diferente sob aquela luz, menos vazia, mais viva. Passaram pelo quarto de Sofia, a porta entreaberta. Clara parou por um instante, observando a criança dormir, o peito subindo e descendo em paz. Henrique observou Clara observando e sentiu algo se acomodar em seu peito. No quarto dele, tudo era simples. Nada ostentava riqueza, apenas memórias. Clara entrou com cuidado, como quem pisa em território alheio com respeito. Henrique acendeu um abajur, a luz suave desenhando sombras que tornavam tudo mais íntimo. Eles sentaram-se na beira da cama, sem pressa, como se o tempo tivesse decidido ser generoso. Clara tirou os sapatos, sentindo o tapete sob os pés. Henrique observou o gesto, não como desejo imediato, mas como um aprendizado contínuo. Ele falou sobre o medo de repetir dores, sobre a dificuldade de acreditar que algo novo pudesse nascer sem apagar o que foi. Clara ouviu com o mesmo cuidado que ele lhe oferecera antes. Quando ele terminou, ela tocou-lhe o rosto com a ponta dos dedos, um gesto delicado e firme. Você não precisa esquecer para seguir, disse ela. Só precisa permitir. Henrique fechou os olhos por um instante, inclinando-se ao toque. Quando os abriu, havia uma decisão tranquila ali. Ele aproximou-se, e o beijo que trocaram foi mais profundo, ainda assim respeitoso, como se cada camada fosse descoberta com consentimento e curiosidade. Clara sentiu o mundo girar de leve, mas não perdeu o eixo. As mãos exploraram lentamente, aprendendo ritmos, reconhecendo limites. Não havia pressa, apenas presença. Clara percebeu que seu corpo respondia não ao toque em si, mas à tensão por trás dele. Henrique parecia ouvir cada respiração, cada pequeno sinal. Eles se deitaram lado a lado, vestidos ainda, apenas sentindo o calor um do outro. Clara apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração que batia forte e constante. Henrique passou os dedos pelos cabelos dela, um gesto que parecia dizer fica. Eu nunca imaginei que seria assim, Clara murmurou. Nem eu, ele respondeu. E talvez seja isso que torna tudo certo. O tempo passou sem ser contado. Palavras surgiam e se dissolviam. Silêncios se tornavam conversas inteiras. Clara sentiu uma paz nova, algo que não vinha da ausência de dúvidas, mas da escolha consciente de permanecer. Em algum momento, ela se ergueu um pouco, apoiando-se no cotovelo, e observou Henrique dormir por um instante. Havia vulnerabilidade ali, algo que ele raramente mostrava ao mundo. Ela sorriu, sentindo um carinho profundo crescer, diferente de tudo que conhecera. Quando ele abriu os olhos, encontrou-a observando-o. O que foi? Nada, ela respondeu. Só estava pensando que às vezes a vida surpreende quando a gente para de exigir explicações. Henrique riu baixo, puxando-a para mais perto. Então vamos surpreender juntos. Clara sentiu-se envolvida, não apenas pelos braços dele, mas por uma promessa silenciosa que se desenhava entre eles. Sabia que haveria desafios, olhares, perguntas. Sabia que o mundo não seria simples. Mas também sabia que algo verdadeiro havia começado ali, naquela casa que aprenderá a respirar de novo. E enquanto a madrugada avançava, trazendo consigo um silêncio cúmplice e cheio de possibilidades, Clara percebeu que aquele era apenas o início de algo que ainda estava se formando, algo que exigiria coragem, entrega e tempo. Enquanto primeiros sinais do amanhecer começavam a clarear a janela, Henrique, ainda com ela nos braços, parecia pronto para atravessar tudo que viesse, sem saber exatamente como, mas disposto a descobrir passo a passo. A luz do amanhecer entrou tímida, desenhando linhas suaves sobre as paredes. Clara abriu os olhos devagar, sentindo o corpo ainda envolvido pelo calor de Henrique. Por um instante, pensou que fosse um sonho, aquele tipo de sonho calmo que a gente teme perder ao acordar. Mas o braço firme ao redor de sua cintura, a respiração tranquila contra seus cabelos, tudo confirmava. Era real. Ela permaneceu imóvel, observando.
Henrique parecia mais jovem dormindo, como se o peso dos anos tivesse sido deixado do lado de fora do quarto. Clara sentiu um impulso delicado de tocar-lhe o rosto, mas conteve-se, preferindo guardar aquele momento intacto. Quando ele acordou, não houve sobressalto. Apenas um sorriso lento, ainda sonolento. "Bom dia", murmurou, a voz rouca. "Bom dia", respondeu ela, sentindo uma alegria discreta, quase tímida. Eles ficaram assim por alguns minutos, trocando pequenos beijos, palavras soltas, sem pressa de levantar. O mundo ainda parecia distante, suspenso. Quando finalmente se ergueram, Henrique foi preparar café. Clara observou da porta, sentindo-se estranhamente em casa. Na cozinha, o cheiro de café fresco se misturava à luz clara da manhã. Sofia ainda dormia, e a casa mantinha aquele silêncio especial que só existe antes do dia começar de verdade. Henrique serviu 2 xícaras, sentou-se à mesa, convidando Clara com um gesto simples. "Eu pensei muito ontem à noite", ele disse, sem dramatizar. "Sobre nós. Sobre o que isso pode significar." Clara segurou a xícara com cuidado. "Isso te assusta?" "Me desafia", respondeu, mas de um jeito bom. Ela assentiu, sentindo-se compreendida. Não havia promessas exageradas, apenas uma disposição sincera de tentar. E isso, para ela, era mais do que suficiente. Os dias seguintes se desenrolaram com uma naturalidade surpreendente. Clara continuou sendo a babá dedicada, mas algo novo se infiltrara nos gestos cotidianos. Um toque breve ao passar, um olhar mais demorado, um sorriso que dizia mais do que palavras. Henrique, por sua vez, parecia mais leve. Trabalhava com mais foco, voltava mais cedo, como se tivesse redescoberto o prazer de estar presente. Sofia notou a mudança, embora não a nomeasse. Apenas sorria mais. Abraçava o pai com mais frequência, buscava Clara para mostrar desenhos e invenções. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Henrique parou de repente. Olhou para Clara com uma seriedade tranquila. "Eu não quero esconder você", disse, "mas também não quero te expor antes da hora." Clara pensou por um momento. "Eu não preciso ser anunciada", respondeu. "Só preciso ser respeitada." Henrique sorriu, aliviado. "Então estamos alinhados." À noite, sentaram-se no sofá, Sofia já dormindo. A televisão estava ligada, mas ninguém prestava atenção. Henrique passou o braço pelos ombros de Clara, puxando-a para mais perto. Ela se acomodou, sentindo o encaixe natural de seus corpos. "Você sabe", ele começou, "que haverá comentários. Diferença de idade, posições diferentes." Clara interrompeu com um gesto suave. "Eu sei quem eu sou, e sei o que sinto." Henrique beijou-lhe a testa, em um gesto de gratidão silenciosa. Com o passar das semanas, a conexão entre eles se aprofundou, não apenas nos momentos íntimos, mas nas conversas longas, nos risos inesperados, nas pequenas discordâncias resolvidas com escuta. Clara descobria um mundo novo, não de luxo, mas de possibilidades. Henrique redescobria a própria capacidade de amar sem medo. Uma noite, enquanto jantavam, Henrique comentou casualmente sobre uma viagem curta que precisaria fazer a trabalho. "Só alguns dias", disse. "Mas pensei, se você quiser, pode vir comigo. Não agora. Talvez na próxima." Clara sentiu o coração acelerar. Não pela viagem em si, mas pelo convite implícito, um passo além. "Eu gostaria", respondeu, com um sorriso contido. "Quando fizer sentido." Henrique assentiu, respeitando o ritmo que haviam construído juntos. Mais tarde, no quarto, Clara se aproximou dele com uma confiança nova. Não havia mais hesitação em seus gestos, apenas curiosidade e entrega consciente. Henrique respondeu com a mesma atenção cuidadosa, como se cada momento fosse único, irrepetível. O tempo parecia se dobrar ao redor deles, expandindo-se. Clara percebeu que seu corpo já não era território desconhecido. Cada sensação vinha acompanhada de presença, não de ansiedade, e isso a fazia sentir-se inteira. Depois, deitados lado a lado, ela falou de sonhos que nunca ousara compartilhar, de estudar fora, de escrever, de construir algo próprio. Henrique ouviu com interesse genuíno, fazendo perguntas, incentivando. "Eu não quero ser um limite para você",
disse ele. Quero ser apoio. Essas palavras ficaram com ela. Dias depois, um pequeno incidente quebrou a bolha de tranquilidade. Uma visita inesperada, um amigo antigo de Henrique, alguém que não via Clara apenas como ela era. O olhar curioso, o comentário velado, a pergunta fora de tom. Clara sentiu o desconforto crescer, mas manteve a postura. Henrique percebeu, e sem elevar a voz, deixou claro, com palavras e atitudes, que Clara não era um detalhe passageiro, mas alguém importante. O gesto não passou despercebido. Mais tarde, sozinhos, Clara falou sobre o incômodo. Henrique ouviu, pediu desculpas pelo desconforto, reafirmou o compromisso de protegê-la de situações assim. Eu não preciso que você me defenda, disse ela. Só que fique ao meu lado. É exatamente isso que quero fazer, respondeu ele. Aquela noite trouxe uma proximidade ainda maior. Não por intensidade física, mas por alinhamento emocional. Clara sentiu-se vista, escolhida. Com o tempo, ela começou a perceber mudanças em si mesma. Mais segura, mais presente. O amor não a diminuía, ampliava. Henrique também mudava, deixando de lado antigas armaduras, permitindo-se rir mais alto, sonhar mais longe. E enquanto os dias se acumulavam, cheio de pequenas descobertas e grandes silêncios compartilhados, ambos sabiam que aquela história ainda estava longe de revelar tudo que guardava, que o que viviam era apenas uma parte de algo maior que se desenhava lentamente, exigindo paciência, coragem e escolhas diárias, enquanto a vida seguia, oferecendo novos desafios, novas perguntas e possibilidades que ainda aguardavam o momento certo para emergir. O tempo começou a ganhar camadas. Não era mais apenas a sequência de dias, mas a soma de gestos, olhares e decisões silenciosas. Clara passou a perceber como Henrique a incluía naturalmente em pequenas escolhas. Perguntar sua opinião sobre o jantar, mostrar um projeto antes de apresentar aos sócios, convidá-la para caminhar ao fim da tarde. Nada parecia forçado. Tudo acontecia como se sempre tivesse sido assim. Ainda assim, havia momentos em que a realidade se impunha. Clara sentia isso quando saía sozinha, quando alguém a reconhecia como a babá e lançava um olhar curioso demais, quando se perguntava se estava vivendo algo que o mundo permitiria que durasse. Nessas horas, não era o amor que vacilava, mas a coragem. Numa dessas tardes, ela foi visitar a antiga professora da faculdade, alguém que sempre a incentivara a pensar grande. Conversaram longamente, e Clara falou, sem detalhes, sobre o relacionamento que vinha vivendo. Não pediu conselhos diretos, mas ouviu algo que ficou com ela. Amor não precisa ser explicado para funcionar, disse a professora, mas precisa ser sustentado por escolhas conscientes. Clara voltou para casa pensando nisso. Encontrou Henrique no jardim, sentado no chão com Sofia, ajudando-o a plantar pequenas mudas. A cena era tão simples que doeu de bonita. Sofia ria, sujando as mãos de terra. Henrique a observava com um sorriso pleno, inteiro. Clara sentiu algo se alinhar dentro dela. À noite, depois que Sofia dormiu, Clara contou a Henrique sobre a conversa. Não como dúvida, mas como partilha. Henrique ouviu em silêncio, atento, como sempre fazia quando algo era importante. Você ainda se pergunta se isso pode durar? Ele perguntou, com suavidade. Às vezes, ela admitiu, não por falta de sentimento, mas porque sei que o mundo nem sempre é gentil. Henrique respirou fundo. Eu também me pergunto, não porque duvido de nós, mas porque quero estar à altura do que isso exige. Ele se aproximou, segurando-lhe o rosto com as duas mãos, como se quisesse garantir que cada palavra fosse sentida. Eu não prometo facilidade, prometo presença. Clara fechou os olhos por um instante, absorvendo aquilo. Era o tipo de promessa que não se faz levianamente. Com o passar das semanas, Henrique decidiu apresentá-la a alguém importante, a irmã mais velha, Helena. O encontro não foi anunciado como algo formal, mas Clara sentiu o peso do momento. Vestiu-se com simplicidade, escolhendo algo que a representasse. Nada de máscaras. Helena chegou com um olhar atento, curioso, mas não hostil. Conversaram sobre coisas triviais no início, livros, viagens, Sofia. Clara respondeu com naturalidade, sem tentar impressionar. Em determinado momento, Helena observou em silêncio por alguns segundos, como quem mede algo invisível. Você faz bem a ele, disse por fim, olhando para o irmão.
Isso é raro. Clara não respondeu de imediato. Apenas sorriu, sentindo um nó se desfazer lentamente no peito. Depois que Helena foi embora, Henrique parecia mais leve. Obrigada, ele disse a Clara, sem precisar explicar. A intimidade entre eles continuava a se aprofundar, mas não apenas no toque. Clara começou a perceber que Henrique a procurava quando precisava pensar, quando algo incomodava. Ele confiava nela não apenas como mulher, mas como parceira de reflexão. Uma noite, ele falou sobre a possibilidade de mudar alguns rumos do trabalho, reduzir compromissos, estar mais presente, não como sacrifício, mas como escolha. Eu passei muito tempo vivendo para depois, disse, e agora eu quero viver agora. Clara sentiu o impacto daquelas palavras. Não porque se sentisse responsável por aquela mudança, mas porque reconhecia a coragem envolvida. Ela, por sua vez, começou a escrever novamente. No começo, em silêncio, à noite, quando todos dormiam. Pequenos textos, reflexões, fragmentos de histórias. Henrique descobriu por acaso, ao encontrar um caderno esquecido na mesa. Posso ler? Perguntou, respeitoso. Clara hesitou, depois assentiu. Ele leu em silêncio, com atenção quase solene. Quando terminou, levantou o olhar com algo novo nos olhos. Você tem uma voz, disse, e ela merece espaço. Aquelas palavras a atravessaram. Por anos, Clara escrevera como quem pede desculpas. Agora, sentia-se autorizada a existir por inteiro. Mas nem tudo era leve. Houve uma noite em que discutiram. Nada explosivo, mas suficiente para doer. Um comentário mal interpretado, um silêncio prolongado, o medo antigo de Clara de ser deixada, o receio de Henrique de falhar. Palavras saíram tortas. Depois, o silêncio. Foi Clara quem quebrou primeiro. Não com justificativas, mas com honestidade. Falou do medo de não ser suficiente, de ser temporária. Henrique ouviu, com o rosto sério, absorvendo cada palavra. Eu não estou com você por falta, disse ele. Estou por escolha. Ele falou então do próprio medo, de não saber amar sem perder, de se apegar e sofrer de novo. Pela primeira vez, Clara percebeu que a força dele vinha justamente da vulnerabilidade que começava a permitir. Eles se abraçaram, não como reconciliação imediata, mas como reconhecimento mútuo. Não havia solução mágica, apenas disposição para continuar. Os dias seguintes foram mais silenciosos, mas não frios. Um silêncio de integração, de entendimento. E, pouco a pouco, o riso voltou. Os gestos simples retomaram seu lugar. Clara percebeu que amar não era um estado constante de euforia, mas uma sequência de escolhas pequenas, repetidas. Henrique parecia entender o mesmo. Uma manhã, enquanto caminhavam pela rua ainda vazia, Henrique parou de repente. Olhou para Clara com um sorriso que misturava nervosismo e certeza. Eu sei que ainda estamos construindo, disse. Mas eu quero que saiba que você não é um capítulo. Você é uma história inteira. Clara sentiu os olhos se encherem, mas não chorou. Apenas apertou a mão dele, sentindo o chão firme sob os pés. E enquanto o dia começava ao redor deles, com seus ruídos, suas exigências, seus riscos, Clara teve a clara sensação de que aquilo que viviam não precisava de garantias absolutas para ser real, que o amor, quando vivido com consciência e coragem, não se apressa nem se encerra facilmente, apenas segue se transformando, pedindo presença, diálogo e tempo, enquanto novas situações se desenhavam no horizonte, prontas para testar, aprofundar e revelar ainda mais do que ambos eram capazes de sentir. Sustainer. O horizonte começou a se mover mais rápido do que Clara esperava. Não por turbulência, mas por expansão. Era como se a vida estivesse abrindo portas ao mesmo tempo, exigindo dela uma presença mais consciente. Henrique sentia isso também. Às vezes trocava um olhar silencioso que dizia: estamos entrando em algo maior. Foi numa manhã comum que tudo pareceu ganhar outro peso. Sofia teve uma apresentação na escola e insistiu para que os dois fossem juntos. Não como babá e pai, mas simplesmente juntos. Clara hesitou por um segundo, sentindo aquele antigo receio de ocupar um espaço que o mundo ainda não havia autorizado. Henrique percebeu. Se não quiser, tudo bem, disse ele, sem pressão. Clara respirou fundo. Eu quero. Na escola, sentaram-se lado a lado.
Algumas pessoas olharam com curiosidade, outras com indiferença. Sofia subiu ao palco com um sorriso aberto, procurando-os na plateia. Quando os encontrou, acenou com entusiasmo. Clara sentiu algo se expandir no peito. Não posse, mas pertencimento. Depois, no caminho de volta, Sofia caminhava à frente, pulando sobre as linhas da calçada. De repente, virou-se. "Você vai ficar com a gente?" perguntou, com a naturalidade cruel e doce das crianças. O mundo pareceu parar por um segundo. Clara olhou para Henrique. Sem pânico, apenas atenção. Ele se abaixou na frente da filha. "A Clara está aqui porque quer", respondeu. "Enquanto quisermos estar juntos, vamos ficar." Sofia sorriu, satisfeita, e voltou a pular como se aquela fosse a resposta mais óbvia do mundo. Clara sentiu o impacto daquela simplicidade. Não era uma promessa eterna, mas era verdadeira. Naquela noite, Clara demorou a dormir. Pensava na pergunta de Sofia, no modo como Henrique respondeu, no que aquilo despertava nela. Não era medo, mas responsabilidade emocional. Pela primeira vez, ela não pensava apenas em si. Henrique percebeu seu silêncio e a puxou para perto. "No que você está pensando?" perguntou. "Em como tudo isso cresce", respondeu ela. "E em como crescer exige cuidado." Ele concordou. Nada do que vale a pena é leve o tempo todo. Os dias seguintes trouxeram convites. Um jantar com amigos de Henrique. Um evento social em que ele normalmente aparecia sozinho. Clara sentiu o peso da decisão antes mesmo de aceitar. Não era insegurança estética ou social. Era o receio de ser lida apenas como algo passageiro, mal interpretado. Henrique foi direto. "Eu não quero te colocar em nenhum lugar onde você não se sinta inteira." "Eu quero ir", disse ela depois de pensar. "Mas quero ir sendo eu." O jantar foi elegante, mas não frio. Clara conversou com naturalidade, ouviu mais do que falou, riu quando teve vontade. Algumas pessoas foram gentis, outras avaliativas. Ela percebeu os olhares, mas não se deixou encolher. Em determinado momento, uma mulher perguntou, com um sorriso ensaiado demais, "E você faz o quê?" Clara respondeu com calma, "Estou construindo." Henrique apertou levemente sua mão debaixo da mesa. Mais tarde, já em casa, ele a abraçou com força. "Obrigada por não se diminuir", disse. "Obrigada por não me esconder", respondeu ela. A intimidade entre eles se transformava. Não diminuía, mas se aprofundava. Clara começou a perceber que o desejo agora vinha acompanhado de confiança, de uma entrega menos ansiosa. Henrique, por sua vez, parecia mais atento aos próprios limites, mais disposto a se vulnerabilizar. Uma noite, ele falou sobre o medo de envelhecer ao lado de alguém tão jovem. Não como insegurança estética, mas existencial. "Tenho medo de não conseguir acompanhar seus sonhos", confessou. Clara ouviu com atenção. "Meus sonhos não correm", disse. "Eles crescem." Essas conversas nem sempre eram fáceis, mas eram honestas. E isso criava um terreno firme. Em paralelo, Clara recebeu um e-mail inesperado. Um pequeno concurso literário havia selecionado um texto seu para publicação em uma coletânea. Nada grandioso, mas significativo. Ela leu a mensagem várias vezes antes de contar a Henrique. Quando contou, ele a ergueu do chão, rindo como alguém que celebra algo que também é seu. "Eu sabia", disse. "Eu sabia que você tinha algo a dizer." A alegria dela era contida, mas profunda. Não era a fama que buscava, era a legitimidade. E sentir-se apoiada naquela conquista reforçou algo essencial entre eles. Mas junto com as conquistas vieram novas tensões. Um convite para Clara participar de um curso fora da cidade por alguns meses. Uma oportunidade real, concreta. Ela leu o edital em silêncio, sentindo o coração apertar. Naquela noite, mostrou o convite a Henrique sem rodeios. Ele leu com atenção, depois respirou fundo. "Isso é importante para você." "É", ela respondeu, "mas nós também somos." Henrique ficou em silêncio por um momento. Não havia ciúme, apenas a consciência de que amar alguém livre exige coragem. "Eu não quero ser o motivo de você ficar", disse por fim. "Quero ser alguém que você escolha mesmo podendo ir." Clara sentiu as lágrimas virem, não de tristeza, mas de reconhecimento.
Eu não sei ainda o que vou fazer, disse, mas sei que não quero decidir sozinha. Eles passaram dias conversando, pensando, avaliando possibilidades. Não havia pressa, mas havia honestidade. Clara percebeu que aquela era a primeira relação em que não precisava encolher seus sonhos para caber. Sofia, sem entender os detalhes, percebeu a mudança no ar. Tornou-se mais grudada em Clara, mais sensível. Um dia, perguntou se Clara iria embora. Clara se ajoelhou à frente dela. Mesmo quando a gente vai, a gente pode continuar perto, disse. O que importa é o cuidado. Sofia aceitou a resposta, como sempre aceitava as coisas que vinham do coração. Henrique observava essas interações com uma mistura de ternura e responsabilidade. Ele sabia que amar Clara significava também proteger Sofia de rupturas bruscas, de promessas vazias. Numa madrugada silenciosa, enquanto Clara dormia ao seu lado, Henrique ficou acordado, pensando, não em perdas passadas, mas em escolhas futuras. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não lhe parecia uma ameaça. Clara acordou e o encontrou olhando para o teto. Está tudo bem? Perguntou. Está. Ele respondeu. Só estou percebendo que amar você me faz mais consciente de tudo. Ela se aproximou, tocando-lhe o rosto. O amor não resolve, mas ilumina. Ele sorriu. E é assim, entre planos que ainda não tinham forma definitiva, decisões que exigiam maturidade e sentimentos que se aprofundavam a cada conversa difícil, a história dele seguia. Não como um conto apressado, mas como algo que se escrevia no ritmo da vida real, onde cada passo importava, cada silêncio dizia algo, e cada escolha abria novas possibilidades que ainda estavam longe de se esgotar, enquanto o tempo continuava avançando, exigindo deles não certezas absolutas, mas presença contínua. Coragem emocional e a disposição sincera de continuar. Continuar significava aceitar a incerteza como parte do caminho. Clara percebeu isso com mais clareza nos dias seguintes, quando a decisão sobre o curso começou a ganhar peso real. Os prazos se aproximavam, os e-mails se acumulavam, e o futuro deixava de ser uma abstração confortável. Ainda assim, ela não se sentia sozinha, e isso fazia toda a diferença. Numa tarde silenciosa, enquanto Sofia estava na escola e Henrique trabalhava em casa, Clara sentou-se à mesa com o edital aberto, rabiscando anotações sem realmente avançar. Henrique percebeu o movimento inquieto e se aproximou, apoiando-se na cadeira ao lado dela. Você não precisa decidir hoje, disse, com suavidade. Eu sei, respondeu ela, mas sinto que qualquer escolha vai mudar algo. Vai, ele concordou, mas mudar não é perder. Ela levantou o olhar, encontrando o dele. Havia ali uma confiança que não tentava convencer, apenas acompanhar. Clara fechou o laptop por um instante, respirando fundo. Eu tenho medo de ir, começou, hesitando, e descobrir que sente falta, completou ele. Ou de ficar e me arrepender, disse ela, com honestidade. Henrique sentou-se ao lado dela. O arrependimento não vem do que a gente faz com consciência. Vem do que a gente evita por medo. Aquela frase ficou ecoando. Naquela noite, Clara decidiu caminhar sozinha pelo bairro. Precisava organizar os próprios pensamentos sem interferências, mesmo as bem-intencionadas. Andou devagar, observando as casas, as janelas iluminadas, as vidas acontecendo paralelamente. Pensou na garota que fora aos 22, cheia de planos silenciosos, e na mulher que começava a se tornar mais inteira, menos contida. Quando voltou, encontrou Henrique sentado na sala, lendo. Ele levantou o olhar ao ouvi-la entrar, fechando o livro sem pressa. Você estava precisando de ar, disse, sem cobrança. Clara assentiu e sentou-se ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por um tempo, em silêncio, sentindo o conforto que vinha da simples presença. Eu quero ir, ela disse finalmente. Não para fugir, nem para provar nada, mas porque sinto que é parte de mim. Henrique respirou fundo. Havia algo de solene naquele momento, como se o tempo estivesse atento. Então vamos pensar juntos em como, respondeu. Eles passaram horas conversando, desenhando possibilidades. Visitas nos fins de semana, camadas longas, um acordo tácito de honestidade constante. Nada de promessas impossíveis, apenas compromissos reais.
Sofia recebeu a notícia com curiosidade. Fez perguntas diretas, como sempre. Clara respondeu com cuidado, sem exageros. Eu vou aprender coisas novas, disse, e vou voltar. Você vai sentir saudade? Perguntou a menina. Vou, respondeu Clara. Mas isso também é um jeito de gostar. Sofia pensou por um instante, depois assentiu, satisfeita. Os dias que antecederam a partida foram intensos. Não dramáticos, mas cheios. Clara organizava documentos, separava roupas, fechava pendentes. Henrique observava tudo com uma mistura de orgulho e saudade antecipada. Não tentava disfarçar. Na última noite antes da viagem, sentaram-se na varanda, como tantas outras vezes. O ar estava fresco e a lua iluminava o jardim silencioso. Clara apoiou os pés no colo de Henrique, que os envolveu com cuidado. Eu nunca pensei que amar alguém significaria aprender a deixar ir, ele disse. Eu nunca pensei que isso significaria querer voltar, respondeu ela. Eles se olharam longamente, como se quisessem memorizar cada detalhe. Não havia urgência, apenas intensidade contida. Beijaram-se devagar, com a consciência plena de que aquele não era um fim, mas uma transição. A despedida na manhã seguinte foi simples. Um abraço longo, um beijo firme, um olhar que dizia mais do que palavras. Sofia entregou a Clara um desenho dobrado com cuidado. Para você lembrar da gente, disse. Clara guardou no bolso, com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Os primeiros dias longe foram estranhos. Clara se jogou no curso, absorvendo tudo com atenção e curiosidade. As noites eram mais silenciosas, mas não vazias. Henrique ligava sempre que podia. Às vezes falava um pouco, outras vezes se perdiam em conversas longas, como se quisessem atravessar a distância com palavras. Clara começou a perceber algo novo em si, a capacidade de estar inteira mesmo longe. Não era desapego, mas autonomia, e isso tornava o vínculo ainda mais sólido. Henrique, por sua vez, reorganizou a rotina. Passava mais tempo com Sofia, cozinhava com ela, ajudava nas tarefas. Às vezes, ao final do dia, sentava-se no quarto vazio e sentia a ausência de Clara como uma presença constante, não dolorosa, mas viva. Eles se visitaram no primeiro fim de semana possível. O reencontro foi silencioso, carregado de emoção contida. Não houve declarações grandiosas, apenas um abraço que durou mais do que necessário, como se quisessem confirmar que ainda estavam ali. Clara mostrou-lhe a cidade, os cafés que frequentava, os colegas do curso. Henrique observava tudo com interesse genuíno, sem invasão. Sentia orgulho ao vê-la tão presente, tão segura. Na despedida daquele fim de semana, algo se fortaleceu. Não porque fosse fácil, mas porque resistia. Com o tempo, Clara começou a escrever sobre a experiência. Não sobre a distância em si, mas sobre o que ela revelava. Escrevia sobre escolhas, sobre amor que não prende, sobre o medo de crescer e a coragem de continuar. Alguns textos começaram a circular, recebendo comentários, abrindo portas inesperadas. Ela contou a Henrique, hesitante, como se temesse parecer distante demais. Eu estou feliz por você, ele disse, com sinceridade, e não me sinto menos parte disso. Essas palavras foram um alívio profundo. Ainda assim, havia dias difíceis. Dias em que Clara sentia falta do cheiro da casa, do riso de Sofia, do silêncio compartilhado com Henrique. Dias em que Henrique se perguntava se aquele equilíbrio seria sustentável a longo prazo. Mas em vez de esconder, falavam. Sempre falavam. Numa noite, após uma conversa mais densa, Clara ficou olhando para a tela do celular, pensando no quanto aquele amor havia mudado sua forma de estar no mundo. Não era mais sobre preencher vazios, mas sobre caminhar lado a lado, mesmo quando os caminhos se afastavam temporariamente. Henrique, do outro lado, fechou os olhos depois da ligação e sorriu sozinho. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque sentia que estavam construindo algo raro, um amor que não exigia renúncia total, apenas comprometimento consciente. E assim, entre aeroportos, mensagens escritas de madrugada, reencontros intensos e despedidas cada vez mais maduras, a história deles continuava a se desenrolar, sem garantias absolutas, mas com uma solidez construída no diálogo, no respeito e na escolha diária de permanecer conectados, mesmo quando o tempo,
A distância e as transformações pessoais insistiam em testá-los, abrindo novos capítulos que ainda estavam longe de encontrar um ponto final. O retorno de Clara começou a ganhar forma antes mesmo de ela perceber, não como data marcada, mas como sensação. Cada texto escrito, cada aula assistida, cada conversa profunda parecia conduzi-la de volta a algo que agora fazia parte de quem ela era. Não por dependência, mas por pertencimento consciente. O curso avançava com intensidade. Clara sentia-se desafiada, provocada intelectualmente, viva. As palavras fluíam com mais coragem, menos autocensura. Alguns professores começaram a notar sua sensibilidade narrativa, a forma como ela observava o mundo com atenção quase poética. Um deles a chamou após a aula. "Você escreve como quem escuta o silêncio", disse. "Isso não se aprende fácil." Ela agradeceu, sentindo algo se confirmar por dentro. À noite, ligou para Henrique e contou, sem exagerar. Ele ouviu com um sorriso que ela já reconhecia pela respiração. "Eu disse", respondeu. "Você só precisava de espaço." "E de apoio", completou ela. "Isso você sempre vai ter", disse ele, com uma certeza tranquila. Enquanto isso, Sofia começou a mudar também. Mais independente, mais questionadora. Às vezes perguntava quando Clara voltaria. Outras vezes falava dela com naturalidade, como alguém que estava presente mesmo na ausência. Henrique observava a filha com atenção, percebendo como as relações bem cuidadas não criam lacunas, mas pontes. Numa noite, Sofia perguntou algo que pegou de surpresa. "Você ama Clara como amava a mamãe?" perguntou, sem rodeios. Henrique respirou fundo antes de responder. Ajoelhou-se à frente da filha, olhando-a nos olhos. "É um amor diferente", disse. "Não maior, não menor, apenas outro." Sofia pensou por um momento e assentiu. "Então tá." Henrique sorriu, percebendo que às vezes a honestidade simples é o caminho mais seguro. Quando Clara voltou para passar um feriado prolongado, a casa pareceu expandir. Não houve euforia exagerada, apenas uma alegria silenciosa que se manifestava nos detalhes. O cheiro familiar, os objetos no lugar, o riso de Sofia correndo em sua direção. O abraço entre Clara e Henrique foi longo, firme, cheio de tudo que haviam construído à distância. Não precisaram dizer nada. Naquela noite, sentaram-se na cozinha até tarde, conversando sobre tudo e nada. Clara contou histórias do curso, Henrique falou sobre mudanças no trabalho, planos que começavam a se desenhar com mais calma. "Eu pensei em diminuir ainda mais o ritmo", disse ele. "Não agora, mas em breve." "Você não precisa mudar sua vida por minha causa", respondeu Clara. "Eu sei", disse ele, "mas quero escolher como viver." Ela entendeu, e isso a tocou profundamente. Nos dias seguintes, perceberam algo curioso. A distância havia refinado o vínculo. Havia mais escuta, menos expectativa, mais presença no agora. Clara sentia-se menos ansiosa, mais confiante. Henrique parecia mais leve, menos rígido. Uma tarde, caminharam pelo mesmo bairro onde Clara costumava andar sozinha. Agora, de mãos dadas, não como afirmação pública, mas como gesto natural. Alguns olhares curiosos surgiram, mas não os afetaram. O que existia entre eles já não dependia de validação externa. Clara contou sobre uma proposta inesperada, uma pequena residência literária após o fim do curso, alguns meses a mais fora. A notícia trouxe silêncio. Henrique não reagiu de imediato. Caminharam por alguns metros em silêncio, até ele parar. "Você quer ir?" perguntou. Clara pensou por um instante. "Eu quero, mas não quero ir me afastando de nós." Ele assentiu lentamente. "Então vamos continuar conversando. Como sempre." Essa resposta foi tudo o que ela precisava. Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade serena, como quem se reconhece em um território já explorado, mas sempre novo. Não havia urgência, apenas entrega. Clara percebeu que o desejo agora vinha acompanhado de uma confiança profunda, quase doméstica. Henrique sentia algo semelhante, não a vertigem do novo, mas a segurança do escolhido. Depois, ficaram deitados em silêncio. Clara desenhava círculos no peito dele com a ponta dos dedos. "Você já pensou em como isso vai ser daqui a 5 anos?" perguntou ela.
Henrique sorriu. Às vezes, mas aprendi que imaginar demais o futuro me fazia perder o presente. Ela concordou. Talvez o importante seja continuar escolhendo. Todos os dias, ele disse. O retorno de Clara ao curso foi menos pesado dessa vez. Sabia que não estava se afastando, mas expandindo. Henrique apoiou sua decisão de participar da residência, mesmo sentindo o impacto. Eu prefiro sentir sua falta sabendo que você está sendo você, disse. As semanas passaram com novos ritmos. Clara mergulhou na escrita com ainda mais intensidade. Textos mais maduros, mais ousados. Começou a receber convites para leituras pequenas, encontros literários. Não era fama, mas reconhecimento. Ela compartilhava tudo com Henrique, que acompanhava com orgulho silencioso. Sofia começou a pedir para ouvir as histórias que Clara escrevia. Clara lia por chamada de vídeo, adaptando linguagem, inventando personagens. A menina ouvia atenta, olhos brilhando. Você escreve bonito, dizia. Esses momentos fortaleciam algo que nenhum plano poderia prever. Mas houve uma noite difícil. Clara ligou chorando, exausta, questionando tudo. O curso, a distância, a pressão interna de corresponder às expectativas. Henrique ouviu em silêncio, deixando que ela se desfizesse sem tentar consertar. Eu estou aqui, disse apenas. E isso bastou. Henrique também teve seus dias de dúvida. Às vezes sentia o peso da diferença de idade, do tempo, do futuro incerto. Em uma dessas noites, confessou: tenho medo de não conseguir acompanhar tudo o que você vai se tornar. Clara respondeu com firmeza e ternura: eu não preciso que você me acompanhe correndo. Só que caminhe comigo enquanto fizer sentido. Essas palavras o acalmaram. O tempo seguia, não como ameaça, mas como matéria-prima. Cada desafio parecia aprofundar o vínculo, não testá-lo por fragilidade, mas por consistência. Quando a residência literária foi confirmada, Clara não comemorou de imediato. Sentou-se com Henrique, falou do que sentia, do entusiasmo misturado ao medo. Ele ouviu, como sempre. Você vai, disse. É a gente continua. Não como promessa vazia, mas como compromisso consciente. Na última noite antes da nova partida, sentaram-se na varanda outra vez. A lua estava cheia. Sofia dormia. O mundo parecia suspenso. Clara apoiou a cabeça no ombro de Henrique. Eu não sei onde isso vai dar. Nem eu, ele respondeu. Mas sei onde estamos agora. Ela sorriu. E naquele momento não precisou de mais nada. Porque a história deles não era feita de certezas finais, mas de presença contínua, escolhas honestas e um amor que se reinventava sem perder a essência, seguindo adiante, abrindo espaço para novos desafios, novos encontros e transformações que ainda estavam por vir, enquanto o tempo continuava avançando, exigindo deles não respostas definitivas, mas a coragem diária de continuar. Continuar passou a ser um verbo ativo, quase um pacto silencioso. Clara sentia isso com mais nitidez a cada nova etapa da residência literária. O ambiente era intenso, cheio de pessoas apaixonadas por palavras, ideias e rupturas. Ali, ninguém perguntava de onde ela vinha, apenas o que estava construindo. E isso a libertava. Ainda assim, Henrique estava presente em cada intervalo, em cada pausa mental. Não como distração, mas como eixo. As mensagens trocadas não eram constantes, mas profundas. Às vezes, uma única frase sustentava um dia inteiro. Sofia enviava áudios contando pequenas vitórias, uma nota boa, um novo amigo, uma pergunta inesperada. Clara respondia com a mesma atenção, descobrindo que o vínculo com a menina havia se transformado em algo firme, sem promessas grandiosas, mas com cuidado verdadeiro. Henrique acompanhava tudo à distância, percebendo como aquela mulher jovem não se afastava ao crescer, apenas se tornava mais inteira. Isso o emocionava e o desafiava. Ele começou a rever escolhas antigas, não por arrependimento, mas por coerência com o homem que se tornava ao lado dela. Uma tarde, recebeu uma proposta de sociedade que exigiria ainda mais tempo fora, mais viagens, mais ausência. Sentou-se sozinho no escritório, o contrato aberto sobre a mesa, sentindo o peso da decisão. Antes, teria aceitado sem hesitar. Agora, algo pedia reflexão. Ligou para Clara.
Eu preciso pensar diferente, disse. Não porque você pediu, mas porque eu mudei. Ela ouviu em silêncio, respeitando o processo. Escolha o que faz sentido para quem você é agora, respondeu. Essas palavras o acompanharam por dias. Clara, por sua vez, começou a sentir o cansaço emocional de estar sempre em movimento. Não físico, mas interno. As perguntas surgiam. Até onde iria? Como equilibrar umbilical e afeto? Em uma noite de insônia, escreveu páginas inteiras sobre isso, não como resposta, mas como investigação. Um dos orientadores leu o texto e a chamou para conversar. Você escreve sobre amor como quem não romantiza nem foge, disse. Isso é raro. Clara saiu daquela conversa com o coração acelerado, não por validação externa, mas por reconhecimento interno. Pela primeira vez, sentia que não precisava escolher entre amar e ser quem era. Quando voltou para casa em uma visita mais longa, a mudança era visível. Não em gestos exagerados, mas na forma como ocupava os espaços. Henrique percebeu imediatamente. Não como distância, mas como expansão. Eles se reencontraram na estação, sem pressa. O abraço foi profundo, silencioso. Clara sentiu o corpo dele mais calmo, mais presente. Henrique sentiu nela uma firmeza nova. Em casa, tudo parecia familiar, ao mesmo tempo, renovado. Sofia correu para mostrar desenhos, histórias inventadas, pequenos tesouros acumulados na ausência de Clara. A menina falava com entusiasmo, como se nada tivesse sido interrompido. À noite, depois que Sofia dormiu, Clara e Henrique sentaram-se no quarto, sem luz acesa, apenas a claridade da janela. Eu sinto que estamos mudando, disse Clara, mas não nos afastando. Henrique concordou. É como se o amor tivesse parado de nos definir e começado a nos acompanhar. Ela sorriu com a precisão daquela frase. Fizeram amor naquela noite com uma intimidade quase silenciosa, sem pressa, sem necessidade de provar nada. O toque era conhecido, mas nunca automático. Clara percebeu que o desejo agora vinha da escolha, não da carência. Henrique sentia algo semelhante, um desejo que nascia da admiração, não do medo de perder. Nos dias seguintes, conversaram sobre o futuro com mais clareza. Não planos rígidos, mas direções possíveis. Clara falou da vontade de, um dia, voltar definitivamente. Henrique falou da ideia de reduzir ainda mais o ritmo, talvez vender parte dos negócios, reorganizar prioridades. Eu não quero que você mude por mim, disse Clara mais uma vez. Eu sei, respondeu ele, mas mudar não é sempre renunciar. Às vezes é alinhar. Ela entendeu, e isso a tranquilizou. A despedida daquela visita foi menos dolorosa do que as anteriores. Não porque doesse menos, mas porque havia confiança. Um entendimento tácito de que o vínculo não dependia da presença constante. Na residência, Clara começou a ser convidada para colaborar em projetos maiores. Leituras públicas, textos encomendados. O nome dela começava a circular em pequenos círculos. Ela sentia orgulho, mas também responsabilidade. Não queria se perder na própria projeção. Henrique acompanhava tudo com atenção, sem se sentir ameaçado. Pelo contrário, sentia-se parte daquele crescimento mesmo à distância. Em uma conversa, disse algo que ficou com Clara. Eu não me sinto ficando para trás, disse. Sinto que estou caminhando ao seu lado, mesmo quando você vai à frente. Essas palavras a emocionaram profundamente, mas houve um momento de ruptura silenciosa. Uma discussão por telefone, causada por cansaço acumulado, por expectativas mal alinhadas. Não foi grave, mas foi real. Clara sentiu o velho medo de que crescer significasse perder. Henrique sentiu o receio de não saber acompanhar. O silêncio que se seguiu foi pesado. 2 dias depois, Henrique ligou. Eu não quero estar certo, disse. Quero estar presente. Clara respirou fundo. Eu também. Conversaram longamente, com menos defesa, mais escuta. Não resolveram tudo, mas reafirmaram o essencial. Aos poucos, Clara começou a imaginar um retorno mais definitivo. Não como abandono do que conquistara, mas como integração. Pensava em escrever de casa, em projetos híbridos, em um ritmo que permitisse presença e expansão. Henrique,
Sem saber desses pensamentos, começou a organizar a casa de forma diferente. Não por expectativa, mas por intuição. Um espaço para a escrita. Uma estante vazia esperando livros que ainda viriam. Quando Clara percebeu, durante uma chamada de vídeo, sorriu. Você está preparando o terreno, disse. Talvez, respondeu ele. Ou talvez só esteja deixando espaço. Essas palavras a acompanharam por dias. Sofia, em uma conversa despretensiosa, disse algo que ficou ecoando. Quando você voltar, a casa vai ficar mais cheia, disse a menina. Clara perguntou. Cheia de quê? De conversa, respondeu Sofia, com a simplicidade de quem entende mais do que explica. O tempo avançava, trazendo decisões que não exigiam pressa, mas consciência. Clara sabia que ainda não era o momento de encerrar ciclos. Henrique sabia que não era o momento de exigir permanências. Ambos aprendiam a confiar no processo. E assim, entre escolhas que se desenhavam lentamente, diálogos cada vez mais honestos, um amor que não se fixava em promessas fechadas, mas em presença real, a história dele seguia aberta, viva, em constante transformação, pronta para enfrentar novos desafios, novas descobertas, decisões que ainda surgiriam, exigindo deles não certezas definitivas, mas a disposição contínua de continuar escolhendo um ao outro enquanto o caminho se revelava, passo a passo. O fim não chegou como um estrondo, nem como uma certeza absoluta. Chegou como chegam as coisas verdadeiras, silenciosas, profundas e inevitáveis. Clara voltou numa manhã clara, sem anúncios grandiosos. Desceu do carro com a mala leve e o coração pesado de significado. Não era apenas o fim de uma etapa fora, era o início consciente de outra dentro. Henrique a esperava no portão, sem pressa, como quem já sabia que alguns reencontros não precisam correr. Quando se olharam, o mundo pareceu desacelerar. Não havia euforia, havia reconhecimento. Eles se abraçaram longamente, não como quem teme perder, mas como quem sabe permanecer. A casa os recebeu diferente. Não maior, não menor, mais viva. Os livros de Clara ocuparam a estante vazia. O espaço de escrita ganhou forma. Sofia observava tudo com atenção tranquila, como se confirmasse algo que já sabia. Naquela noite, sentaram-se os três à mesa. Conversaram sobre coisas simples, riram de detalhes bobos, partilharam o cotidiano. Clara percebeu algo essencial. Não estava retornando para caber. Estava voltando para somar. Mais tarde, quando a casa silenciou, Clara e Henrique ficaram na varanda, como tantas outras vezes. A lua estava alta e o ar trazia aquela calma rara que só aparece quando não há mais fuga possível. Eu não voltei porque precisava, disse Clara. Voltei porque escolhi. Henrique segurou a mão dela, com a mesma firmeza de sempre. Eu nunca quis que você ficasse por medo. Eu sei, respondeu, e foi isso que me ensinou a voltar. Eles se olharam longamente, conscientes do caminho percorrido. Não apenas da distância vencida, mas das versões de si mesmos que haviam deixado para trás. Clara já não era a jovem que observava a vida esperando o momento certo. Henrique já não era o homem que amava com cautela excessiva, temendo que pudesse perder. O amor entre eles não havia prometido eternidade, havia prometido verdade. E isso, agora, bastava. Nos dias seguintes, a vida encontrou um novo ritmo. Clara escrevia pela manhã, com a luz entrando suave pela janela. Henrique reorganizou o trabalho, recusou propostas que já não faziam sentido, escolheu presença. Sofia crescia no meio daquele equilíbrio delicado, aprendendo que o amor não precisa ser perfeito para ser seguro. Houve conversas difíceis. Sempre haveria. Houve dias de silêncio, de cansaço, de dúvidas que voltavam como ondas antigas. Mas agora, eles não fugiam. Senevam, falavam, escutavam. Não para vencer discussões, mas para permanecer inteiros. Certa noite, Sofia fez uma pergunta que não veio como surpresa, mas como confirmação. Vocês vão ficar juntos sempre. Henrique e Clara se entreolharam. Ele respondeu primeiro, com a honestidade que aprenderá a cultivar. Vamos ficar juntos enquanto fizermos bem um ao outro. Sofia pensou por um instante e sorriu. Então tá bom. Clara sentiu um nó suave no peito. Não de medo, de maturidade. Era isso. Amor sem promessas falsas.
Presença sem aprisionamento. O tempo passou. Os textos de Clara começaram a ganhar leitores. Convites surgiram, mas agora ela escolhia com clareza. Não precisava ir embora para existir. Henrique continuava a apoiá-la, não como patrocinador de sonhos, mas como parceiro de jornada. Ele aprendia a se orgulhar sem se apagar, a amar sem se reduzir. Em uma noite especial, sem data marcada no calendário, Henrique levou Clara ao jardim. As luzes estavam acesas. Sofia dormia. O silêncio era cúmplice. Eu pensei muito antes de falar, disse ele. Por que não quero que isso soe como posse, nem como medo? Clara ouviu, atenta. Eu não sei como será daqui a 20 anos, continuou. Mas sei que hoje, escolher você é o que faz sentido. Ele tirou do bolso algo simples. Nada ostentoso. Um símbolo pequeno, carregado de intenção. Não é uma promessa de para sempre, disse. É uma promessa de agora, de caminhar junto enquanto caminho existir. Clara sentiu as lágrimas virem sem resistência. Não porque precisava daquele gesto para legitimar o amor, mas porque ele vinha exatamente do lugar certo. Eu aceito, disse, porque não preciso de garantias para ficar. Eles se abraçaram ali mesmo, no jardim que testemunhara tantas conversas, tantos silêncios. O mundo não parou. O tempo não congelou. Mas algo se alinhou. Anos depois, não muitos, nem poucos, Clara escreveria sobre essa história. Não como conto de fadas, mas como retrato de um amor que não se apressou, não se escondeu e não se negou. Um amor entre duas idades, dois tempos, duas formas de ver o mundo que aprenderam a caminhar juntas. Ela escreveria que amar não é encontrar alguém que nos complete, mas alguém que nos permita ser completos sem medo. Que o verdadeiro romance não está na intensidade inicial, mas na escolha diária de permanecer presente. Que a diferença de idade nunca foi conflito, o verdadeiro desafio sempre foi a coragem de sentir. Henrique lera esses textos em silêncio, reconhecendo-se em cada linha. Sofia cresceria sabendo que o amor pode ser calmo, respeitoso e forte ao mesmo tempo. E se alguém perguntasse como essa história terminou, nenhum deles saberia responder com um ponto final. Porque algumas histórias não terminam. Elas continuam, em gestos simples, em conversas noturnas, em escolhas conscientes, em mãos dadas sem espetáculo. O que começou com uma frase carregada de distância. Você tem 22, eu 37. Transformou-se em algo muito maior do que números. Transformou-se em encontro, em maturidade, em amor que não pede licença ao tempo, mas aprende a caminhar com ele. E assim, sem prometer eternidade, mas vivendo intensidade verdadeira, eles seguiram. Não porque o amor venceu tudo, mas porque escolheram enfrentá-lo juntos. Todos os dias.